estamos chegando aqui com Conexão Esportiva até às 8 horas, com muita informação do esporte, do Alto Tietê, do Brasil e do mundo. Gerson, o seu boa noite, já o seu destaque inicial. Opa, boa noite, Adriano, boa noite aos internautas, sempre sintonizados aí na Conexão Esportiva. Vamos falar muito de esporte hoje, principalmente a reviravolta aí no Soberano. Meio de semana movimentada, aí o noticiário pegando fogo. E a região também, quinta-feira agora, amanhã tem eleição lá no Clube de Campo, hein? Vamos ficar ligados. Opa, política também, o Clube de Campo. Comentava agora com a Mara Flores, conhece? Jornalista também, muito jornalista junto, hein? Mona Lisa também. O quanto o Clube de Campo segue movimentado, isso é importante para o esporte, beach tênis, o tênis, diversas modalidades lá. Criançada, o basquete também com a franquia do NBA, enfim. O futsal. Aos poucos retornando aí as modalidades. 19 horas e mais 3 minutinhos. Boa noite, Vitor Fabiano, nosso grande parceiro. E as novidades? Boa noite, Adriano, Gerson, os nossos ouvintes. Novidades aí já no Campeonato Brasileiro, 3 jogos acontecendo aí nessa 26ª rodada do campeonato, né? A gente vai falar disso e muito mais hoje. Temos bola rolando já, né, Vitor? Conexão, exatamente. Atlético Mineiro e Santos, Chapecoense, Atlético Paranaense, Flamengo e Juventude já estão jogando. Movimentando então a parte de cima da tabela com o líder Galo e também lá embaixo que o bicho está pegando. E agora tem jogo todo dia, vamos falar de eliminatórias também. Mas para cumprir as formalidades, vamos fazer a nossa abertura oficial. E programa que chega aí com as principais notícias do esporte regional do Brasil e do mundo. Essa edição vamos debater as eliminatórias da Copa, que terá o reencontro da seleção de Tite com a torcida amanhã, lá em Manaus contra o Uruguai, clássico sul-americano. Vamos falar muito aí da rodada do Brasileirão, que teve hoje a queda do técnico Crespo no tricolor, e horas depois o anúncio aí do retorno do ídolo Rogério Ceni para substituir o argentino. Também trazemos aí as novidades da Fórmula 1, hipismo, tênis, futsal e muito mais. Galera, fique ligado na Metropolitana e na live do Facebook, pois até às 8 horas da noite vamos destacar o nosso Alto Tietê especialmente para você. Afinal, esporte de campeão é só aqui no Conexão. E o Conexão que tem oferecimento Gerson de Murque. A campeã em serviços gráficos. Com amplo parque gráfico instalado na rua Gustavo Vieira de Lima, 130, Vila Rubens, em Mogi das Cruzes, a Murque atende seus clientes com agilidade, eficiência, qualidade, segurança, sustentabilidade e preços baixos em ampla gama de produtos. Faça já o seu orçamento pelo WhatsApp no 11 4793 9050 ou pelo e-mail orçamento@murque.com.br. E também faz parte desse time campeão o Gerson Aval, avaliação de imóveis. Seu imóvel avaliado e periciado com precisão e segurança para venda, compra, locação, financiamento barato, partilha de bens, entre outros serviços. Entre em contato pelas nossas redes sociais, avaliações, Adriano. Aval Avaliações. Aval Avaliações, perfeito. E fechando a escalação aqui dos nossos parceiros, apoiadores, Setap Medicina e Segurança do Trabalho. Saúde ocupacional com mais de 13 anos de experiência no mercado, atendendo com qualidade clientes de grandes empresas. Agora em Guararema, a Setap Consultoria presta serviços completos de exames admissionais, demissionais, periódicos, PPRA, PCMSO, entre outros. A unidade fica na rua 23 de maio, número 465, no centro de Guararema. E o telefone é 11 97399 5277. Então é isso aí. Abertura oficial já cumprido o protocolo. Vamos direto para o tabelão, que é o que interessa. Vitor, o que você nos traz aí? Eliminatórias, o plantão esportivo com os jogos do Brasileirão? Exatamente. Vamos de eliminatórias então, Adriano? Isso aí. Os últimos jogos aí dessa última rodada das eliminatórias terminaram da seguinte forma: Bolívia 1-0 em cima do Peru, Venezuela 2-1 em cima do Equador, Colômbia e Brasil empatado no domingo em 0-0, né? A Argentina sapecou aí o Uruguai 3-0, não tomou reconhecimento do adversário, apesar da boa partida de Luis Soares, e Chile ganhou de 2-0 do Paraguai. Amanhã abrimos a 12ª rodada das eliminatórias. Bolívia e Paraguai às 5 horas da tarde,
Colômbia e Equador às 18 horas, Argentina e Peru às 8h30 da noite, Chile e Venezuela às 9 horas da noite e fechando a 12ª rodada, Brasil e Uruguai às 9h30 da noite na Arena Amazônia em Manaus. Adriano. Gerson, muito bem. Vitor, o que podemos aguardar aí da seleção brasileira, que depois de um fraco primeiro tempo contra a Venezuela e esse empate aí sem sal nem açúcar contra a Colômbia, agora recebe a Uruguai, a torcida de volta, lá na quente Arena Amazônia, e o time do Uruguai vem aí mordido, precisando dos 3 pontos após a goleada contra o time do Messi, né? Sofreu uma goleada 3-0 pro time do Messi, lá na Argentina, e agora tem esse jogo com o Brasil. Pô, Adriano, o Brasil já está classificado, né? Então eu não... Tem desfalques, né? Tem que aproveitar para testar o elenco. Mas o meio de campo com Paquetá, Fabinho, o Fred, não é jogador para a seleção, né? Não dá, né? Não dá. As laterais também muito travadas, né? Fracos. E o... Como já está classificado para a Copa, tudo bem, mas na Copa, infelizmente, eu não espero nada. Então, mas eu assisti França e Bélgica. Jogão. Meu Deus do céu. 3-2. Para depois da noite, isso foi na semana Liga passada. Das Nações, né? Isso. Depois foi na semana passada. Depois teve a noite, isso foi de tarde, né? À noite teve Brasil e Venezuela. Mas Meu isso Deus só do céu. comprova o seguinte, a qualidade, o nível aqui das eliminatórias americanas muito baixo, porque isso não acontece com ninguém. O Brasil é líder aí, praticamente Disparado. 100% disparado, a torcida insatisfeita e todo mundo unânime em dizer que quando o Brasil pegar qualquer uma dessas seleções europeias, Bélgica, França, Itália, Alemanha, eu acho que Inglaterra, complica. vai O ser Brasil. no primeiro mata da Copa do ano que vem. Tomara que não seja assim, mas o Brasil vai perigar aí com essas seleções. E o Brasil passa aperto para os europeus na fase mata da Copa do Mundo desde 2006. Depois de 2002 não Bem venceu nenhuma seleção Perdeu para a europeia. Bélgica, Em 2006 foi França. Em 2006 França. Alemanha. 2014, você nem fala o que Precisa nem aconteceu. E 2018 foi para a Bélgica. Em 2010, 2010 foi na África do Sul, perdeu para Holanda. Perdeu para a Holanda, 2 foi a 1. eliminado para a Holanda. Então aí é uma sequência aí amarga de eliminatórias para times europeus e isso vai acontecer. É praticamente certo que o cruzamento... são 14 acho que seleções são da Europa, isso, né? e as eliminatórias europeias, inclusive, Tem estão em fase Alemanha avançada. e classificada. Dinamarca se classificaram já. A dinamáquina, né? Tá muito bem. Então, se o Brasil não A França abrir o voando, olho, a Itália voando, a Eurocopa, Bélgica voando, Espanha voando, sim, não a vai Eurocopa dar. que Não vai aconteceu dar. recentemente demonstrou que o nível, a régua tá lá em cima, A né? Inglaterra tá bem. Não, e outra, a Copa do Mundo já é ano que vem. E até lá o Brasil tem 3, 4 amistosos para fazer. Muito difícil conseguir amistoso com essas Com seleções as europeias. seleções, o calendário está super apertado e o Brasil também, o Tite não abre mão desse estilo, vai até o fim. Gabriel não tem muita Jesus. novidade, não. Não dá. Tem a difícil, não. dependência do Neymar, que altos e baixos. Que já disse que, vocês ouviram, né? Que ele falou que não vai jogar. Essa de É a 2022 última é a dele, última que dele. não aguenta mais, mas depois, isso É. daí é relativo. O Messi Messi também também falou, já né? Disse saiu, isso, voltou, isso depende muito do momento. Mas o Brasil não tem boas peças de reposição, o Éder Militão machucado Na está coxa, fora né? da partida de amanhã, então quando perde algum jogador, ele perde o Casemiro, por exemplo, entra o Fabinho, já cai muito. Cai É um qualidade. jogador que não participa da parte ofensiva, deixa muito a desejar, e são jogadores de clube. Aí, é verdade. E pra não falar tão mal assim da seleção, né? Não meteu tanto pau assim, Rafinha tá pedindo espaço. Sim, na o Rafinha e seleção, o né? Anthony também foi bem, Os dois poucos pontos, minutos. né? Estão jogando bem. Precisa de jogador que rabisque, Mas vai tudo pra bem, cima, eles no individual. estão bem contra Venezuela, fim de jogo. O último jogo Tem foi 15 contra minutinhos, né? Colômbia. Colômbia. É. Tá feia a coisa, hein? Aí é fácil, Isso né? sim. Mas vai jogar lá na Europa. Pô. Ele joga no futebol inglês, né? Isso, o Rafinha joga no Leeds No United Leeds, e o Antony no Ajax. No Ajax e logo vai pintar aí alguma negociação. O São Paulo torce muito para isso, para render Agora- como clube formador. Precisa pagar as contas, São Paulo. né? Então ele, o Corinthians, Todo próprio... mundo precisa pagar as contas. Com certeza. Vamos lá, dando sequência, Vitor. Tabelão, Vamos. falando agora. Brasileirão, vamos lá? Vamos lá, a 26ª rodada começou ontem, né, com a vitória do Bragantino sobre o Atlético Goianiense. Bragantino aí desde os 20 minutos do primeiro tempo jogando com 1 a menos Já amassou. e amassou, né? E mesmo assim conseguiu Vitória a importante, vitória. hein? Saltou aí na tabela. E passou o Palmeiras, inclusive, que ontem
Foi a Bahia enfrentar o próprio Bahia e empatou por 0-0, um jogador a menos também, só que no finalzinho do jogo, né? Perdeu o Wesley, mas o Bahia já vinha dominando a O partida. Bahia foi melhor, né? Foi melhor na partida. Subiu de rendimento aí. Tanto é que o melhor jogador desse confronto foi o Jailson, o goleiro do Palmeiras. Fechou o gol. E hoje, né, como já fizemos aqui na abertura do programa, Flamengo e Juventude estão jogando, assim como Atlético Mineiro e Santos, e Chapecoense e Atlético Paranaense. Às 8h30, temos Fortaleza e Grêmio. Corinthians, às 9 horas da noite, recebe o Fluminense na Neoquímica Arena. Internacional contra o América Mineiro, às 9h30 da noite. E amanhã, São Paulo com um novo técnico, né? São Paulo e Ceará, às 7 horas da noite. Cuiabá e Sport também às 7 horas da noite, Adriano. O destaque, sem dúvida, Vitor, a presença aí já em campo do Atlético, né? Que vem apresentando um bom futebol nas rodadas do Brasileiro. O Hulk confirmado, o Diego Costa provavelmente deve fazer a dupla de ataque, deve estar em campo já nesse clássico aí contra o Santos. E o time do Carille perigando, né? Embora tenha saído vitorioso contra o Grêmio, mas mesmo assim, difícil. Graças ao VAR, né? A gente pode dizer assim. E o Atlético Mineiro tá sem o Hulk, não tá jogando. Não sei se é a opção Então foi do poupado. Cuca. Foi poupado. O Diego Costa voltou ao time. Keno na ponta, Zaratio na outra ponta. A partida segue 0-0 ainda. Baita elenco, hein, Gerson? Tem muitas opções, então a presença do Hulk ou a ausência não é tão sofrida, porque tem peças aí. O Vargas deve estar a serviço da seleção. Isso, o Vargas está na seleção. O venezuelano também, né? O Atlético tá cheio de desfalque, né? Tem bastante gringo também no time, né? E o Flamengo já... Mas mesmo assim, acho que eles têm um pouco... Já que o Santos é uma camisa pesada, né? Mas mesmo assim, acredito que tem um pouco mais... O Atlético tem um pouco mais de favoritismo. Deve fazer resultado. Tem gol na rodada, Vitor? Tem gol na rodada. Flamengo já abriu o placar 1-0, gol de Kennedy. Kennedy contratado aí nessa última janela de transferência, né? Primeira vez como titular, parece hoje? Primeira vez como titular, já deixou o seu aí, 1-0. Praticamente time reserva, né? Time misto aí do Renato Gaúcho, né? Time misto. O Arrascaeta foi convocado e se machucou. Já é um problema aí pro Flamengo. Gabigol na seleção. Gabigol na seleção. Bruno Henrique também foi poupado. O Bruno Henrique tá contra o Guedes, ele já tá na seleção do Chile. Tem o Everton Ribeiro que tá na seleção brasileira. Mesmo assim, 1-0, hein? O time forte. Só o Gabigol entre o Pedro. O Bruno Henrique, o Michael, né? O Michael lá também é outro que tá bem forte. Vitinho também não tá jogando hoje. Vitinho também não. Mas agora fica claro aí nessa reta final de Brasileirão que a briga é Atlético e Flamengo. O Palmeiras ficou para trás e vai ter que focar na Libertadores, sem dúvida. Olha o Bragantino, hein? E o Bragantino aí que vem pelas beiradas, né? Classificação, Brasileirão até aqui? Classificação, Atlético Mineiro líder com 53 pontos, Flamengo vem em segundo, Red Bull Bragantino que ultrapassou o Palmeiras nesta última rodada, já está em terceiro colocado, Palmeiras em quarto, em queda livre aí, né? Vamos ver até onde o Palmeiras vai conseguir aí cair de uma maneira impressionante. Fortaleza em quinto, Corinthians em sexto, aí fecha o G6 do Brasileirão com 37 pontos. E se o Corinthians tivesse vencido aí na última rodada, já estaria em igualdade com o Palmeiras, hein? E à frente do Fortaleza. E se vencer hoje já empata no número de pontos, né? A gente tem que ver quem que vai ficar na frente, ou o Corinthians ou o Palmeiras. O Palmeiras precisa ver o número de vitórias. O critério de desempate primeira vitória e depois de gols, né? Gols a favor. Então o Palmeiras permanece na frente. Vitória, né? O Palmeiras tem 12 vitórias, o Corinthians tem 9. Iria a 10 aí, então o Palmeiras ia se segurar, mas pelo elenco que tem e pelo campeonato que fez no primeiro turno, não poderia estar numa situação dessa. Né? A pior campanha do retorno, uma das piores, né? É a pior, está em último colocado. A Chapecoense tem a melhor campanha. Lá embaixo temos o Bahia, abrindo aí o Z4, né? Sport com 26 pontos, Grêmio com 23 pontos, Chapecoense em último colocado ali. Já foi, né? Já foi, com 13 pontos apenas. E o Bahia Sport recuperando aí, né? Reagindo. E o Grêmio tem 2 jogos a menos. Queda livre, inclusive o Felipão dançou, né? Foi embora. Vai ficar o Grêmio terá um técnico interino, né? Da comissão técnica. Isso, é o Thiago. Da partida de hoje. É o Thiago e ele vai ficar. Inclusive o elenco pediu para que ele seja mantido.
E vamos ver qual que é o planejamento da diretoria, se vai trazer o Hoje técnico eu ou não. ouvi no Pegou. noticiário que o Mano Menezes Ele não quis. renunciou, né? Roger Machado também já Também não disse quis. não. Impressionante. Os Mas é caras difícil, sabem. porque lá, escutei, no Grêmio, a eleição para presidente é agora no fim do ano. Ninguém quer Então segurar a ninguém bucha. quer pegar, porque muda o presidente, como é que fica? O presidente, o futuro não gosta do treinador. Então, Se o Grêmio não abrir o olho, vai acontecer igual o Cruzeiro, né? Hoje Grêmio os pega atletas anunciaram greve. lá no Cruzeiro. Por conta E dos 6 atrasos meses financeiros. sem receber salário, segundo o goleiro lá, O Fábio. o Fábio. Se não abrir o olho, cai pra Série C, hein? E só voltando, o Grêmio pega o Fortaleza, lá em Fortaleza. Difícil. Parada difícil. Mas o Grêmio é o imortal, né? O imortal que mais morre? Ressurge das cinzas, é apenas, né? E por falar no Fortaleza, também estamos aí às vésperas das semifinais da Copa do Brasil. Exatamente, falta hoje é dia 13, uma semana aí para os primeiros jogos, né, Semana que vem. dessa semifinal. Só lembrando, Atlético Paranaense contra o Flamengo, Atlético Mineiro contra o Fortaleza. Os dois Atléticos começam suas campanhas jogando em casa. E lá no dia 27, mais uma semaninha à frente, Flamengo contra o Atlético, obviamente, e Fortaleza recebe o Atlético Mineiro. Os 4 jogos às 21 horas e 30 minutos. Exato. Tanto no dia 20 como no dia 27. Perfeito. Esse é o seu Conexão Esportiva. Estamos aqui pela Rádio Metropolitana e também pelo Facebook. Aquele abraço aí, o Gerson vai falar o nome da nossa torcida, audiência. Vavá Vivian, Vavá, lá de Guararema, Vivian. esposo da Vivian, um abraço aí, nossa diretora. Marcelo Joaquim, Marcelo Joaquim Boleiro, hein? joga bem, né? Joga bem. Oh. Ivô, E tem o Fernando Matos aqui. Fernando Matos, um Um abraço a abração toda a pra ele. audiência aí, rapaziada ligada no Abraço, Conexão. Dino. 19 horas e mais 19 minutos. Vamos agora para o giro dos clubes, continuar falando do De futebol. futebol. Começando pelo... Quem vem para abrir? Torcida taca a purga atrás da orelha, hein? Hoje já teve protesto lá, né? Tá quase todo dia. Esse daí tem é outro protesto. que vai cair, hein? Se perder pro Flamengo... Bom, o Alviverde completou na noite de ontem a 7ª partida sem vitórias no Campeonato Brasileiro. Um empate sem gols frente ao Bahia, o Vitor disse agora há pouco, graças ao goleiro Jailton lá em Salvador, e que levou o Palmeiras da 3ª para a 4ª posição, sendo ultrapassado pelo Bragantino. O técnico Abel Ferreira critica jornalistas e culpa a falta de opções no time por conta das ausências motivadas pelas eliminatórias da Copa de 2022, cartões e contusões. Nesse domingo, o Verdão recebe o Internacional de Porto Alegre e poderá ter os retornos do goleiro o Weverton, do zagueiro Gustavo Gomes e do lateral o Piquerez, Do Uruguai. lá no Uruguai. O Gustavo Gomes é do Paraguai e o Weverton não será, claro, goleiraço, revelado pelo Corinthians. Eles estavam em suas respectivas seleções. E o Weverton se destacou também lá no Atlético Paranaense, perfeito? Bem, no Palmeiras ainda por outro lado terá os desfalques do Gabriel Menino, que torceu o tornozelo ontem, sozinho, né? Foi dar uma corridinha, quase um passe, acabou se machucando, e do Wesley, que foi expulso também no jogo de ontem. Parecia que ele ia lutar karatê, levantou o pé um pouquinho de forma elevada e acabou sendo expulso. Jogada forte, hein? E quis dizer que não era lance para expulsão ainda. O Wesley vem numa boa fase, mas agora o Gabriel Menino, como caiu, hein? Não consegue a sequência. Esse é um que provavelmente vai sair no final da temporada. O último bom desempenho do Gabriel Menino foi contra o River Plate ano passado pela semifinal da Libertadores. Depois ele chegou aí pra seleção, voltou, foi machucou. convocado, depois disso não rendeu mais o que já se espera Foi dele. volante, é lateral, não consegue ser titular. Parece que o Palmeiras está assim, num banho-maria, o time está meio preguiçoso. Não dá tá pra entender. estranho. Ele vai bem no jogo de mata, joga na retranca ali, que vai ser a pegada contra o Flamengo, sem dúvida. Mas o Abel é meio azedo, né? Tem uma parte da torcida que já não Tá suportando não ele? suporta ele, né? Eu vejo aí jogadores falando que depois que você consegue um feito grande, como uma classificação para a final, um título, acontece aquele relaxamento natural. Tira o pé, né? Foi isso que aconteceu com o São Paulo. Foi campeão paulista, comemorado Voltou como mal se demais. comemorado como se fosse Copa do Mundo. Isso fala dos próprios jogadores, da comissão. E depois disso, já estamos aí na segunda parte do segundo turno do Campeonato Brasileiro e até agora não deu aquela acordada. E vem acontecendo isso com o Palmeiras. Conseguiu a classificação para a final, depois disso... Caiu demais de lá para cá, condição. emendou maus Mas resultados. são 2 vitórias
São, Esses 7 jogos, não me recordo agora. se não me engano, são isso. Bem Nos queda últimos livre 7 aí jogos. na classificação. E pelos lados do Verdão, que circula aí nas rodinhas de bate-papo, é que a Amanda-chuva lá da Crefisa não curte. A Leila Não curte o Abel? não curte o Abel e ela já ganhou a eleição, Sim. então tem uma tendência de ser a despedida. né? Despedida dele, né? Eu acredito que o Abel ganhando ou perdendo a Libertadores no dia 27 de novembro, ele sai do Palmeiras. Porque aí vem uma nova gestão, vem a gestão da Leila, aí é final de ano, você pode começar um planejamento. E o Abel já cansa de falar que tá com saudade da família lá em Portugal e tudo mais. Então vai ser um momento aí pra ele sair ganhando ou perdendo a Se ele Libertadores. conseguir o bi aí, seria uma saída Honrosa. inteligente por cima honrosa. né? Ganhando ou perdendo, ele sai do Palmeiras. Agora, a futura presidente vai contratar quem, se ela não gosta do Abel? Então, Vai pegar Felipão, o Klopp lá do Odair, Liverpool? Helman. Não, acho que tem que ser pelo outro dinheiro, nível, né? Não Guardiola. vai ter qualquer um, né? Medalhão também. Acho que vai trazer um super técnico, Ué, né? tenta trazer o Jorge Jesus. Quem sabe, Diniz. quem sabe se Diniz é o... bom. O Palmeiras. pode deixar pro São Paulo aí, Deixa na pro São segunda Paulo. opção. Ele foi cogitado hoje. Agora a gente vai entrar aí no Morumbi, que tá movimentado lá o noticiário, hein? É isso aí, ó. O hino é bonito, mas o time tá bagunçado. E o nome do Diniz ventilou hoje, hein? Mas não deu nem tempo. É isso. Diniz, Odair, o Roger Machado, O Odair que era do o Internacional. Internacional, Helman. o Felipão, O Felipão? o Mano Menezes e mais uma meia dúzia aí, mas o que aconteceu hoje é, Tudo balão de piada, saia, né? né? O Adriano, ventilou só pra dizer que eles cogitaram outros Tava técnicos. tudo armado, Porque né? tava Já tudo- tava no roteiro. E amanhã o Rogério Ceni já é representado. Diga lá, Gerson, o que tem o tricolor? Não, antes do fato Crespo cair e Rogério Ceni sendo anunciado, só lembrando que o São Paulo é um time com o maior número de empates do Campeonato Brasileiro. Boa. Recorde. E amanhã pega o Ceará com a vontade de retomar as vitórias, principalmente agora, né? Cheiro de empate de novo. São hein? 5 empates seguidos do Tricolor nas últimas partidas. O último resultado positivo foi a vitória 2-1 sobre o Atlético Goianiense no dia 19 de setembro, 19 do mês passado. Bom, com 30 pontos, 13º lugar, São Paulo está a 1 ponto e uma posição à frente dos cearenses. O rival de amanhã, às 19 horas, lá no Morumbi. O Rigoni não joga, já de olho no clássico frente ao Corinthians, né? Ele está 30º machucado. tanto jogador com lesão. Com lesão. Então, esse é outro problema, né? Ele deve dar lugar ao Vitor Bueno, pelo menos quando está o Crespo lá no Morumbi. Na briga com o Igor Gomes, o lateral direito Orejuela poderia ser utilizado, já que o Igor Vinícius e o Galeano se recuperam de problemas médicos, né? Mas esse problema. E tinha os empresários, além do empresário do Orejuela ameaçando o Crespo, tinha o empresário do Benítez também ameaçando o Crespo, falando que o Benítez pode deixar o São Paulo caso não seja utilizado. E esse vai sair mesmo, hein? Porque a grana é alta, o São Paulo não vai apostar, não. E até o final do mês, né? Final do ano, Tem né? que o confirmar contrato aí dele. a contratação. Então, aí de tarde veio a notícia da queda do Crespo. E 2 horas depois, o Rogério Ceni, que inclusive vai dar treino agora à noite, daqui a pouquinho, se já não começou, tá dando treino agora à noite lá no Morumbi, pro jogo de amanhã com o Ceará. E o Rogério chega com a comissão técnica completa, né? Porque o Crespo tinha todo um time de argentinos ali, inclusive... Era Visoli, né? Auxiliar técnico. Auxiliar técnico. Então, esse que estava cotado para ser o técnico do São Paulo no jogo de amanhã. Ele faz parte da comissão técnica permanente do São Paulo, né? Mas anunciaram o Rogério Ceni, ele continua, o Visoli continua lá e o Rogério Ceni vem com a rapaziada dele O também. São Paulo está preparando o Alex para o futuro, mas ainda é cedo. Mas de toda forma, o que aconteceu hoje foi mais uma pataquada aí da diretoria tricolor. E é difícil dizer o que vai ser do Rogério. Lembrando que ele saiu em 2017 com o São Paulo na zona de rebaixamento e retorna agora após 4 anos. Naquela época ele ficou 7 meses e teve um aproveitamento aí de 50% dos pontos, aproximadamente. Agora tá mais rodado, né? Experiente, quase um deus lá em Fortaleza, né? Tem essa nova chance no São Paulo. O Walter Vieira, que trabalha com a gente aqui na Metropolitana, ele tinha falado do Alex também assumir esse time do São Paulo. O Alex, daqui a uns anos, pode pintar como um grande técnico Tem que fazer brasileiro. um trabalho para não queimar mais um bom profissional. Não queimar etapas, né? É isso aí. Mas o Ceni é o seguinte, o Ceni foi bem no Fortaleza, mas foi mal no Cruzeiro, né? Nós tínhamos aguentado ele, não, o Cruzeiro ninguém aguenta, né? O Pouquíssimo Cruzeiro tempo tá com no problema Cruzeiro, até hoje. Foi bem no Flamengo. Foi bem no Flamengo, atual campeão brasileiro, né? Passaram, Ele foi campeão do chegaram aí. Flamengo, saiu do Flamengo e estava desempregado, agora tem uma nova chance. Hoje à tarde eu tinha visto
rapidamente, né? Você trabalha, olha, não sei o que, o torcida uniformizada postou na rede social que o Ceni tinha que pedir desculpa se quiser ser técnico de São Paulo, de forma em público. Nossa. O pessoal Por começa causa a da saída tumultuar, né, dele, pra causar. pra voltar. Aí eu falei, Quando meu um Deus do time céu. grande manda um técnico embora, o que gera de comentário, de notícia plantada, de empresário, de treinador que tá parado, de treinador que tá de olho no cargo, é enorme. É verdade. E deve ter dinheiro que se oferece pra diretoria, ó, Ah, sem dúvida. tô facinho, vem em mim Tem bastante treinador desempregado. tem muito. Mas no caso do Ceni, o cara pode ficar aí de camarote esperando, porque é o tempo de um clube sair da crise e o outro entrar. É verdade. O Grêmio é a bola da vez. Grêmio e Santos, né? A gente pode Grêmio e falar. Santos. Vamos lá, então vamos falar do Peixe. Quanto tá o Peixe aí? Continua 0x0? Peixe e Galo Confirmar aqui. jogando aí O Santos que tá, em Belo Horizonte, né? venceu o Grêmio 1x0 no último final de semana, como diz o Vitor, salvo pelo VAR, tem até sal grosso no VAR, lá na Vila Belmiro, né? É o melhor em campo, né? O melhor de campo foi o torcedor. Né? Torcedor. Esse jogo de hoje é complicado pro Santos, até agora. 0x0. Jogo para tentar manter o viés de alto, seguindo essa luta para. A meta do Santos, pelo visto, é fugir da zona de rebaixamento. Mas aí emplaca aí 4, 5 vitórias seguidas, quem sabe, né? Oxalá. Aí já vai lá para brigar pro Sul-Americana. Vamos aguardar. Mas hoje o Santos tem 28 pontos, é o primeiro time fora da linha da zona do perigo. Tá lá em Belo Horizonte, pegando o líder do campeonato. Esse jogo, né, fora de casa, o Santos, né, além de jogar fora de casa, tem a pior campanha fora de casa, tem apenas no Campeonato Brasileiro. Dos 20 times, o Santos tem uma vitória, 5 empates e 6 derrotas fora de casa. Hoje à noite está sem para piorar, né? Está sem o Carlos Sanches e sem o Felipe Jonathan. O Jonathan já nem jogou semana passada, parece que o Lucas Braga ficou no lugar dele. O Felipe Jonathan, o lateral, e o Carlos Sanches, o volante. E estão suspeitos por cartões. O Lucas Braga e o Jean Mota devem estar jogando. Daqui a pouco o Vitor confirma a escalação do Santos pra gente. Começou o jogo, né? Isso aí. Antes a gente tinha condições de ver treino, acompanhar mais. Hoje em dia é tudo Isso daí fechado. ficou muito estranho, Só né? fica sabendo quando o treinador, quando a gente era repórter, a gente ia na boca do vestiário, aí que você via a escalação lá que você Uma hora conseguia, antes, né? nas redes sociais, as assessorias divulgam a escalação com aquela artezinha, tudo que é o que serve de parâmetro para a imprensa acompanhar. Mas tem mudança. Uma hora antes. Antes a gente já adivinhava, né? Já estudava, mas tem que dar trabalho pros outros também, né? Não, a pessoa fica sem treino. Hoje não tem mais coletivo e muito menos cobertura de treino. Né? Quando tem coletiva é sem graça, né? As coletivas. E é do Crespo, então. Nossa. Agora é só. Você vai ver, o Crespo vai aparecer aí num River, num São Lourenço, no Racing, rapidinho. Eu acho que ele aspira à Europa agora. É, também que ele tem mercado lá pelo nome que ele tem lá fora, É né? verdade. E o Gerson estava falando do Santos. Antes dessa vitória no apagar das luzes contra o Grêmio, o Santos só tinha mais vitória que a Chapecoense. Só tinha 5 vitórias no campeonato. Muito mal mesmo. Agora- Campeonato muito abaixo O Carille já do potencial está- do Peixe. O Carille, em 4 partidas, já fez gol do. Verdade. O primeiro gol da era O primeiro gol Carille. foi contra o Grêmio. É esse também tá no risco de ficar pouco lá na Baixada. Hein? É, talvez só Vai- até o final do ano aí, depois já troca. Vai depender de escapar e salvar o alvinegro praiano da segundona. E para fechar agora o nosso giro, isso aí, Valmir. E hoje é o dia, além do dia do fisioterapeuta, Gerson, hoje também é dia do corintiano. Então, para toda a nação dia do corintiana aí, manda as notícias Forte para abraço. comemorar essa data. É isso aí. Bom, o Corinthians jogou mal, né? O último jogo lá contra o Sport. Assim, uma semana o time do Silvinho caiu da 4ª para a 6ª colocação, com 37 pontos no Campeonato Brasileiro. Venceu o Bahia no meio da semana passada, na última terça-feira. Tinha vencido o Bahia depois, na última terça-feira, e no fim de semana caiu dentro do Sport, sábado passado, 1x0. O Cássio tá com uma mãozinha mãozinha de alface, como diria o outro. Bom, o Corinthians perdeu uma invencibilidade que atingiu 10 partidas. Tinha 5 vitórias e 5 empates. Para voltar a subir na tabela do Brasileirão, o Timão precisa vencer o Fluminense logo mais às 21 horas. A 26ª rodada, né, da competição nacional, em duelo lá na Arena Itaquera. Expectativa pelo retorno do atacante William, parece que está confirmado, né? Ele foi poupado na partida lá do Recife. Jogo difícil, já que a equipe carioca também almeja uma vaga na próxima Copa Libertadores, tem 4 pontos a menos do que o Corinthians no 9º lugar, o Adriano.
Isso aí, 7 horas e mais 32 minutinhos. Estamos aqui repercutindo os grandes clubes, o nosso tradicional giro. Vitor aí de olho no plantão Do da placar. rodada. E para a gente seguir falando do futebol da primeira e da segunda divisão, Gerson chega agora com o minuto on-off do Conexão. Então, te faço aquela pergunta, Gerson. Quem tá on e quem tá off? Olha, um pra mim tá o time do Bragantino. Tem a grande parceria da empresa Red Bull, né? O fato de a equipe estar na decisão da Copa Sul-Americana, onde enfrentará o Atlético Paranaense, e ter campanha de classificação da Copa Libertadores nesse Campeonato Brasileiro, é o terceiro colocado, perfeito? Isso. Já revela o sucesso da forma de trabalho implantada pela empresa, né, a Red Bull, nos principais centros financeiros do futebol do planeta, como lá na Europa, na América do Sul e também nos Estados Unidos. Elenco jovem, bem treinado e preparado para valorizar o jogador. O negócio deles é revelar Timaço, hein? e manda embora. Técnico bom. Bragantino é uma empresa, né, gente? Exato. Na disputa nacional, o time de Bragança, repito, tem 41 pontos, 25 jogos, 12 a menos do que o líder do Atlético Mineiro. Destaque aí pro Bragantino, que Merece o on aí. empatou com o Corinthians deu uma sorte miserável, estava perdendo 2-0. E fez um jogaço contra o Goleou, Palmeiras venceu o também, né? Palmeiras Ganhou as 4-2 duas e partidas. ganhou agora, né? Do Quando o Atlético Santos e Paranaense. o São Paulo pegar o Red Bull, também vai Tem que passar ficar os problemas. esperto. E lembrando que perdeu o Claudinho no meio do campeonato, né? Foi E pro mesmo Santos. assim, Tá sem o Arthur, que ele tá com o Covid. o Uma Ítalo semana jogando deve muito voltar. bem, a defesa é sólida, o goleiro é muito bom, o Zagueiro elenco é bom, forte. né? E como o Victor falou, é um clube empresa aos moldes Quem- do Leipzig e do Red Bull Salzburg. Salzburg. Não, então, e quem é o presidente do Red Bull Bragantino? No Brasil, Boa é o nosso amigo, não é o Não, o ninguém Chedi, sabe. né? Não é o Não, Chedi. não, ninguém sabe, modo dizer, né? Porque Sim. é organizado, É né? Não organizado. precisa do presidente vir Sim, falar, não é verdade. E eles aparece. nem começaram a fazer aquele movimento que é natural e vai acontecer em breve, de levar os jogadores principalmente para o time da Alemanha. Que por 2, 3 temporadas vem terminando ali entre os primeiros colocados da Liga Alemã. Sim. Brigando pelo título, inclusive, e na Liga dos Campeões também. Ia brigar com o Bayern e o Borussia, né? Normalmente. Que não, Duas equipes que não é fortíssimas. fácil. Hein? E já foi semifinalista de Champions De League. Champions League. League. E vice-campeão aí alemão. Tem na Alemanha, tem na Áustria, nos Estados Nos Unidos, Estados Unidos. tem aqui no Brasil. E aqui no Brasil. 4 equipes. E o off, Gerson? Off para elevar a quantidade de empates sem gols no Campeonato Brasileiro, mas na Série B. Até agora, eu contei hoje, meu Deus, 38 igualdades sem a bola alcançar Caramba. o fundo da rede na segunda maior disputa nacional. Nivelado por baixo Meu também. Deus. O último 0-0 correu ontem lá em Belo Horizonte no duelo entre Cruzeiro e Botafogo. Cruzeiro Clássico. e Botafogo, super clássico. Quem diria? Cruzeiro nos anos 60, Cruzeiro, Botafogo, só tinha craque nesses A dois história clubes, desses né? times Nossa aí é Senhora. fantástico. Bom, o jogo não é válido pela 30ª rodada, das 30ª das 38 rodadas do Brasileiro da Série B. Bom, além desse off para a Série B, off para o atacante Fred. Na semana passada, não sei se vocês lembram, eu elogiei o Fred, o aniversário dele e tudo mais, eu esperava a recuperação, o gol. Elogiamos ele, mas logo depois, o jogo contra o Fortaleza, o Fred levantou o aniversário pela camisa, tinha tomado um chapéu. Aí nervoso, o Fluminense estava perdendo o Fortaleza em pleno Maracanã, o resultado negativo. Ele não foi expulso Meu por Deus. esse lance, Não, né? tomou cartão Tomou amarelo. Isso é o barato. Ameaçou, pôs o dedo na cara do jogador. O jogador lá no chão, né? Fazendo aquela cena toda, Uhum. aquele teatro todo. O Fred ficou mais nervoso, ele pegou ele pelas costas. Pelo cangote. Nossa, foi- E Se a moda pega, hein? o Fred machucou, né? ele não joga Tá hoje. fora? Tá Mas fora foi hoje. o Ele tá com dedinho. um problema no dedinho. É. No mindinho do pé. Desde Acho que alguém pisou no pé dele. Então, tá off aí o seu Fred. né? É, tá certo. Esse então o on-off É o dessa on e o semana. off. né? Maravilha, Gerson. Vamos seguir falando de futebol, pessoal, mas agora do Campeonato Paulista da Segunda Divisão, a Bezinha, o Zac merece aí todo o nosso destaque, né? Exato, o Zac que se classificou para semifinais do Campeonato Paulista da Segunda Divisão, Campeonato Paulista Sub-23. Pegou Independente de Limeira. Independente de Limeira, que no programa passado eu falei que o União já tinha. Eu Tem fui lá ver tradição, o né? União golear 4-1 Independente lá em Limeira. Bom, mas faz parte, passado, né? O Zac empatou com o Independente de Limeira no primeiro jogo. Foi em Suzano o jogo? Não, lá em Limeira, 1-1. E Foi 0x0 lá, lá, e e depois 1x1 1-1 aqui, exatamente. E se classificou aqui
né? É que o regulamento da BZ é regulamento lá diferente, não né? tinha. Esse gol fora aí, diferente do que o Palmeiras levou vantagem na Libertadores contra o Galo, Na Série B não tem, né? na Série B é diferente esse critério de empate, o Zac tem melhor campanha. Isso. Aí Avançou, 2 empates, o Zac com a melhor campanha avançou para as semifinais. É, Eliminou o Independente Limeira, pois não. o time com a pior campanha tem que vencer, né, um jogo pra... Isso, Mas você tem a vantagem de empates aí com O a com a melhor questão dos campanha gols pode jogar por qualificados. 2 empates, né? É isso? Ah, Isso. isso. E quem tem a pior campanha faz a primeira em casa, se vencer ótimo, e tenta o segundo jogo fora de casa empatar. pra Independente do classificar. número de gols. Bom, Agora, se ganhar em casa e perder fora, aí... um abraço. Boa. Bom, os outros jogos, a Matonense eliminou, ou melhor, o Grêmio São Carlense eliminou. Não, a Matonense eliminou o Grêmio São Carlense por 2-1. O Vossen, lá de Assis, eliminou o Rio Branco de Americana. Ganhou de 4-1 o primeiro jogo e empatou o segundo em 1-1. E o Flamengo de Guarulhos, que havia eliminado a União, foi eliminado pelo Grêmio Prudente, perdeu fora 3-1. Aí no jogo aqui em Guarulhos empatou 0-0. Dessa forma, semifinais, domingão agora, 10 da manhã. Jogo de ida lá em Assis, Vossen e Matonense. E às 15 horas o Grêmio Prudente recebe o USAC, União Suzano Atlético Clube. E na próxima semana, ou melhor, dia 23 é a próxima semana? Não, é um sábado que vem. sabadão, dia 23 é sabadão. 15 horas, o USAC recebe o Grêmio Prudente lá no Suzanão. E no dia seguinte, dia 24 de outubro, 10 da manhã, tem Matonense e Vossen de Assis. Os dois, quem se classificar já avança para o Campeonato Isso Paulista aí, da Série os dois A3. primeiros aí, então os finalistas Aí só vão da disputar o Bezinha, título, né? exatamente, segue disputando o título, mas já com vaga garantida Título. na 3 de 2002. Legal. Campanha muito boa, invicta do Zac até agora, saiu como líder aí da sua chave, Primeiro do grupo E com 26 pontos. 6 Adriano. pontos, tem futebol para chegar assim, inclusive levantar o caneco, o objetivo maior é o acesso sem dúvida, e a torcida, os dirigentes lá, o clima está muito positivo, esperançoso lá em Suzano. Não é para menos, né? Faz tempo que Já a Vale gente das precisa Palmeiras, disso, né? A região estava, com exceção do Flamengo, lá em Guarulhos, mas é longe, né? Vamos dizer Do assim, Alto região GT em aqui, si, faz tempo que a gente não disputa 3, hein? Verdade, o Flamengo já é eliminado aí, o Zac, teoricamente, sobra agora na competição. É só não perder, pelo que eu estou vendo aqui, Adriano. É, Porque o Zac tem, ao longo do campeonato, fez 26 pontos. A não ser que Na final é outro regulamento. é acumulativo. É ele acumulativo. vai acumulando os pontos Vai. agora. Ah, tá. Porque Soma até, todas as fases. porque E até então o Zac empatou, né? Diferente da Matonense, Matonense. que venceu, né? Matonense É, que teve o um único- empate e uma vitória. O único que está mais perto do Zac seria a Matonense, com 23 pontos na primeira fase, foi em primeira do grupo A com 23 pontos. O Zac foi o primeiro do grupo E com 26. O Grêmio Prudente foi o segundo do grupo B com 17 pontos. E o Vossen, que o Adriano já colocou aqui, Vila Operária Clube Esporte Mariano, quer dizer, o Vossen, né? VOCEM, lá de Assis. Vila Operária Clube Esporte Mariano. Foi em terceiro do grupo B com 16 pontos. Terceiro colocado é aquele que entrou pelo índice técnico, passou que nem a União, né? Foi terceiro. Foi o terceiro do grupo. do grupo dele, se classificou. Acho que a União tinha a pior campanha de todos os times. Já pegou o Flamengo e Guarulhos. O Flamengo favoritismo despachou. aqui é todo da Matonense e do Zac nos Sim. seus confrontos, né? E é isso Os que o dois Gerson jogam em casa, né? E é isso que o Gerson falou, o primeiro jogo do Zac é fora. Então ele teve a melhor campanha que o Grêmio Prudente. Então ele empatando os dois jogos aí, consegue Trazendo um bom acesso. resultado lá de Presidente Prudente para decidir aqui no Suzanão. Tomara. Acho que o presidente Firma acertou a mão esse ano, hein? Não tá bem, o time 26 sobrou aí na pontos. primeira fase, nos clássicos aqui contra o Ex, contra o Atlético e contra o União. União. Foi, Dentro ou fora, foi muito bem. A Matonense é um time que tem tradição, já disputou a principal divisão. do estadual. Mas o importante é passar aí para a final e já garantir o acesso. E teremos aí a satisfação de ver um clube da nossa A região. primeira divisão novamente. Isso na 3 aí a partir do ano que vem. E com projetos mais ambiciosos aí no futuro. É, tem que subir a escadinha, né? Tem Acesso a 3, faz algumas boas temporadas por ali, não o rei cai do mais. acesso, né? Inclusive é o técnico do Zac. É um dos reis do acesso, temos. Tem o apelido do rei do acesso. Até no próximo programa aqui, nossa produção vai trabalhar, Vitor, para
trazer ao vivo aqui um dirigente ou Legal. o próprio treinador do O ZAC. Jorge algum Firmo é o atleta. presidente, há muito tempo, né, que ele assumiu. Isso, um trabalho bacana lá, junto com o Nardinho. Então fazer esse esforço, já o convite para o pessoal do ZAC, que daí já repercute essa primeira partida e projeta o duelo decisivo do próximo final de semana contra o Grêmio time Prudente. prudentino. Grêmio Prudente também já disputou a primeira divisão. Já disputou lá atrás, né? Muito tempo atrás. E São Carlense também, né? Que Não, já várias são- equipes que estão hoje aí na segundona, Rio Paulista, Branco, Rio Branco inclusive. de Americano, Paulista foi eliminado, já disputaram competições na primeira divisão. É, Times só que ficaram no só passado, nesses né? 8 aí vão lá, Rio Branco de Americana, Matonense, Grêmio Prudente, Grêmio São Carlense, todo clube que já disputou a primeira divisão. E não consegue se manter, né? Essa que é a dificuldade. Gente, vamos lá, ó, 19 horas e 42 minutos. Dá uma pausa agora no futebol. Nossa, o tempo voa, hein? Vamos falar, Voando. voando, vamos falar das outras modalidades. Aí temos novidades no vôlei suzanense. Vamos lá, o Suzano Vôlei intensifica os treinamentos para a Superliga C. Grande novidade que abre o caminho para voltar na elite da modalidade aqui no Brasil. Nesta semana passada, a CBV, né, a Confederação Brasileira de Vôlei, anunciou a relação final de equipes que disputarão a competição a partir do final deste mês, hein? E os suzanenses terão a vantagem de fazer todos os jogos em casa pela primeira fase, pois a Arena Suzano será uma das sedes dessa Superliga C. Além de Suzano, os outros participantes, adversários da chave já foram definidos. Nós vamos ter lá aqui em Suzano o Iacanga Vôlei, o Vôlei Bauru, Água Santa Diadema, também a equipe do Super Vôlei de Santo André e o Santos Vôlei lá da Praia Grande. No Campeonato Paulista, que teve o Suzano eliminado na primeira fase, na quinta colocação, os finalistas, o Vôlei Renata eliminou o SESI São Paulo. Os finalistas são, né, o Vôlei Renato, que eliminou o SESI São Paulo, e o Veracity Guarulhos, que passou pelo Farma Conde de São José, lá em São José dos Campos. Então, Vôlei Renato e Veracity Guarulhos iniciam a série decisiva hoje, daqui a pouco, a partir das 21 horas e 30 minutos, lá em Guarulhos. As partidas são transmitidas gratuitamente pelo site www.tvnsports.com.br. Gerson, a Superliga C, ela contará com 31 equipes divididas em 5 chaves. Tem time do Brasil inteiro, um campeonato pesado. Nessa primeira fase, até para questões de custos, os deslocamentos menores, regionalizada, essas 5 chaves. O Iacanga, O Iacanga, que é... Inclusive o Jogou Suzano jogou pelo Paulista e Foi o último foi colocado. 3-0, foi o último colocado. Mas você olhando aqui essa primeira fase, o Suzano, Bauru, Diadema e Santo André. pelo que apresentou no campeonato estadual, aí ficando em quinto colocado, tem chances de passar com louvor aí por esses adversários, né? Em busca aí do acesso para Segunda Superliga fase. B, segunda fase para Superliga B, que acontece em 2022, ano que que vem. é a segunda divisão aí do voleibol nacional. Fevereiro de 2022. Fevereiro de 2022. E essa competição, embora 31 equipes, ela é tiro curto. É verdade. Então, outubro, novembro já sai aí o campeão da Superliga C, que é a terceira divisão nacional, já disputa a B em fevereiro e chegando lá já disputa a Superliga, a Elite da A aí no segundo semestre. Aí são outros 500. Aí o bicho pega. Não é uma parada tão fácil, mas eu acho que para a Superliga C, o elenco, O atual, né? o atual elenco foi bem aí no Paulista. no Paulista, tem tudo para ser um dos destaques aí e trazer essa classificação. Olhando um pouco o histórico dessa competição, os times que enfrentaram o Suzano agora no estadual ou que estão bem na Superliga, todos fizeram essa trajetória da Sim. Superliga C para B. Então acredito que nisso o Suzano vai conseguir aí em poucos anos, digamos assim, já acessar e voltar para a Elite, que daí vai ficar muito bacana, já com público também, né? É verdade. E chegando na A, aí a torcida da cidade de Suzano abraça de vez, a região do Alto Tietê, é transmissão na televisão, O coloca. principal reforço, né? A arena em É. si lotada, isso faz toda uma diferença e resgatar aquela força que É, realmente vinha de fora da quadra. coloca o Suzano novamente no mapa aí do vôlei. Imagina o futebol aí voltando com o ZAC, o Suzano voltando com o vôlei e o basquete Mogi disputando a NBB. Temos tudo aí para o esporte regional voltar àquela fase maravilhosa, né, Gerson? Vamos falar então do basquete. Vamos lá? Diga lá. Eu só estou olhando aqui onde é que fica Iacanga, né? O Iacanga, ele é de Bauru também, esse time. Ah, sim, é. Ele disputou
pelo menos por Bauru, campeonato estadual. Ah, é? E a Tá Canga bem, com aqui, certeza é o Tava nome do mostrando aqui, patrocinador parece região de ou de um Campinas. clube. Ah, Entendi. tem o nome do município, né? No Iacanga. município. Também tem um Tem o município. município de Iacanga agora. Tem muito time que fica migrando de cidade também, né? Por conta de patrocínio aí, antes de começar as competições. Bom, Vamos de vamos de basquete? basquete. O elenco do Mogi Basquete está treinando, de olho já foi desclassificado no Paulistão, do estadual. Está treinando aí para a temporada 2021-2022 do NBB, a principal competição do calendário nacional, nosso calendário. No NBB, o time estreia no próximo dia 28 de outubro agora, hein, contra o Paulistano, meu Deus, aqui em Mogi das Cruzes, no ginásio municipal Hugo Ramos, lá no Mogilar. Enquanto isso, o Mogi também se dedica suas energias nas categorias de base, com as disputas do Campeonato Paulista das categorias Sub-13, Sub-14 e Sub-15, entre outros, com bom desempenho nas quadras. No Campeonato Estadual Adulto, teremos nas finais o duelo entre São Paulo e Franca, que já era esperado, Franca que elimina o Mogi. Com a melhor campanha até aqui, os favoritos tricolores eliminaram o Pinheiros, com 2 vitórias marcantes na semifinal, enquanto o time de Franca despachou o Bauru também por 2-0 na outra semifinal. As decisões, né, as partidas finais do Paulista serão transmitidas pelo canal de TV fechado Band Esportes e também pelo site da Federação Paulista de Voleibol, gratuitamente, através da TV FPB, Adriano. Acho que aí o São Paulo vai levantar um título, né? A federação ainda não divulgou as partidas, a tabela, dá uma confirmada. Mas o Franca tem tradição e pode aí esperar, né? Essa é a única desvantagem. Futebol é uma coisa, basquete, né? Camisa no futebol, meu Deus. Agora, no basquete, Franca tem uma camisa pesadíssima. Mas acho que o elenco do São Paulo tem tradição, tem melhor. Torcida e tudo isso, mas acho que tá bem o São Paulo também. São Paulo também. Alguma novidade, Vitor, do Mogi, reforços, alguma situação aí visando o NBB? É bem isso que o Gerson falou. A equipe vem se preparando para o NBB 2021. A expectativa é que já tenha torcida, né, na volta da equipe para essa nova temporada. E no mais é isso, Bruno. Estreia contra o Paulistano, né? Exatamente, Paulistano, que é um dos maiores rivais hoje do basquete, do Mogi Basquete, Nas né? últimas temporadas. Final de NBB as equipes já protagonizaram com a vitória do Paulistano, infelizmente, né? Para nós aqui mogianos. Mas a expectativa é interessante para esse E a começo torcida de temporada. deve estar muito na seca aí, esperando poder voltar, né? Eu que não sou torcedor fanático, espero me tornar torcedor fanático, já estou empolgado para essa volta do público aí. Meus amigos fazem parte inclusive da torcida organizada e estão na expectativa aí para que volte logo. Tem várias torcidas organizadas, né? Sim, tem, se não me engano, eu conheço três Você vê aí o movimento pelas redes sociais, que é o que limitou o pessoal, né? Sim. Você não tem TV aberta, não pode ir no ginásio, então realmente tira o brilho da partida, né? Mas isso vai voltar em breve. Com todos os protocolos, vamos manter o distanciamento enquanto isso, né? Todo mundo de máscara, higienizando as mãos. Com certeza. Vamos acelerar, gente? Agora chegando o futsal. As competições nacionais e regionais de futsal em destaque. Coluna Hora do Fute, os nossos especialistas Felipe Rodrigues e Rodrigo Ribeiro, que também produzem conteúdo para o canal Guararema Futebol. Diz aí, garotos, o que temos no futsal. Fala, pessoal que acompanha o programa Conexão Esportiva. Eu sou o Rodrigo Ribeiro e trago notícias do futsal brasileiro para vocês. Pela 14ª rodada da LNF, tivemos os seguintes resultados. Blumenau empatou com a equipe do Joinville por 3-3. A Soeva venceu a equipe do Atlântico por 5-2. Cascavel venceu a equipe do Juventude por 3-0. A CBF venceu a equipe do Marreco por 2-0. Praia Clube empatou com o Tubarão por 2-2. Pato venceu a equipe do Brasília por 5-3. Minas empatou com a equipe Campo Mourão por 2-2. Foz Cataratas venceu a equipe do Marechal por 7-2. Santo André Império venceu a equipe do São José por 3-2. Corinthians venceu a equipe do Jaraguá por 5-3. E Joaçaba empatou com a equipe do Magnus por 1-1. Pela equipe do Mogi das Cruzes Sub-20 ainda não temos certo o resultado das seguintes rodadas. Porém, a equipe se sagra em segundo lugar na Liga Paulista de Sub-20. E essa foi a Hora do Fute. Até a próxima. Fiquem ligados. Valeu!
É isso aí, Rodrigo, sempre por dentro aí do futsal brasileiro, com a coluna Hora do Fute, também disponível nas plataformas digitais, com o canal Guararema Futebol e no jornal e o portal do Novo. Até a próxima, Rodrigo. Antes da gente passar para o tênis, Gerson, o Vitor vai atualizar aí o plantão esportivo. Exatamente. Ó, Intervalo de partidas? Intervalo das partidas, o Flamengo já tá ganhando de 3-0. Brincadeira, Juventude. como o ataque, como faz gol, né? Kennedy, Pedro e Andreas Pereira, todos jogadores que não são titulares, absolutamente titulares, né? Com exceção aí do Andreas Pereira, que vem ganhando seu espaço na equipe titular. Nas outras partidas, deixa eu confirmar que Atlético Mineiro segue 0-0 contra o Santos, lá em Minas Gerais. E o Atlético Paranaense também segue 0-0 contra a Chapecoense, lá em Chapecó. Muito bem, jogos do Campeonato Brasileiro. E agora, Gerson, é contigo. Coluna Momento Match Point, vamos falar de Isso aí, tênis? tênis, né? Tênis aqui na Conexão, coluna Match Point do nosso especialista, professor João Brito. Ele que é mestrando em Políticas Públicas pela Universidade de Mogi das Cruzes, a UMC, e idealizador do programa Tênis para Todos de Poá e Itacoaxetuba. Bom, o professor João chega com as informações sobre o circuito mundial de tênis, inclusive o Masters de Indian Wells e os torneios regionais. Manda aí, professor. John Wells. Boa noite, Gerson. Boa noite, Adriano. Boa noite, amigos do Conexão Esportiva. Aqui é o João Brito, com o Meio Match Point. Torneio mais Tá vendo a específico, Bia mais ontem? Master Que é Deal. feio, Dessa vez meu em Deus Indian do Wells, na Califórnia, Cê- nos Estados Unidos. 0-6. A surpresa pro tênis Na top brasileiro 3, é a né? volta de Vandodico. Quando na terceira é melhor colocado. Já que trouxe Como vocês vários estão vendo? grandes Tem tudo alegres bem, para o velho. Brasil. Agora a terceira Uma vai ser velha puxada, eu nova acho. formação do brasileiro. É a top Bruno 3. Soares também aparece com o Jane Murray. E a surpresa no tênis feminino ficou por conta de Bia Haddad Maia. Ela jogou a última rodada do qualifying, ela perdeu a última rodada, ficou no torneio porque havia uma possibilidade, mesmo que remota, de ser uma look loser, ou seja, a primeira sortuda ali por uma desistência. Isso ocorreu. Ela venceu a tcheca Pliskova e já está nas oitavas de final. A Bia que veio numa crescente muito grande após ser de lesões, mais um momento feliz para o tênis feminino. Também o tetracampeonato nas areias de Copacabana, no Mundial de Beach Tênis. O Brasil consolidou seu favoritismo, embora tenha pegado a forte equipe da Itália, e o Brasil foi campeão tanto no masculino como no feminino. No tênis regional, um torneio muito já tradicional nas quadras de Jundiaí, o VT Tênis. Na categoria MC, ou seja, masculino C ali, o Cláudio Toquiar, o mogiano Cláudio Toquiar, foi lá e foi campeão. Bom, é isso aí. Semana que vem eu estou de volta trazendo novidades do desfecho do torneio de Indian Wells, o Master 1000. Muito obrigado. Aqui foi o João Brito, com o Momento Match Point. 19 horas e 54 minutos. Aí o professor João falando de tênis, trazendo as informações, as últimas novidades da bolinha amarela aqui no Conexão Esportiva, Adriano. Gerson, quem tá ligado conosco aí nas redes Opa, sociais, na vamos live, atualizar aqui na nossa live o Marcelo Joaquim, né? Já havia falado, Fernando Matos também, Clodoaldo Ferreira, Melissa Camargo, Alexandre Borges, é isso? Alexandre Borges, bastante gente. O Dino, que é nosso parceiraço Dino, aí, abração pro Dino futsal, também. do árbitro do futebol de campo, o grande árbitro aqui da nossa região. E do tênis vamos acelerar agora, hein? Automobilismo, a nossa repórter Sabrina Antum traz os destaques da Fórmula 1, que teve no domingo, né? O Grande Prêmio da Turquia, a vitória do Bottas, da Mercedes, enquanto o Verstappen, da RBR, ficou em segundo e reassumiu a liderança da classificação geral com 6 pontos à frente de Hamilton, da Mercedes, que completou a prova somente no 5º lugar. É com você, Sabrina, acelera aí os destaques da Fórmula 1, restando apenas 5 corridas para o fim da temporada. Boa noite, Adriano. Boa noite, Gerson, e a todos os ouvintes do Conexão Esportiva. Eu sou Sabrina Antum e tô aqui para mais um Momento Fórmula 1 para vocês. GP da Turquia deu o que falar neste final de semana, seja coisa boa ou coisa ruim. Lewis Hamilton, apesar de ter ganhado a pole position no treino classificatório de sábado, ele acabou largando na 11ª posição devido à troca de motor que a Mercedes fez no carro dele, o que fez com que Valtteri Bottas, o seu companheiro de equipe, ele acabasse ocupando a 1ª posição do grid de domingo, seguido por Max Verstappen e Charles Leclerc. Bom, a gente já teve corridas mais emocionantes durante esta temporada, né? O GP da Turquia não foi uma delas, na minha opinião. Para mim foi um circuito bem ok, vamos dizer assim.
Mas, mesmo assim, as eternas tentativas de ultrapassagens de Lewis Hamilton, o falho pit stop dele, o erro de Leclerc em querer competir com Bottas, mesmo com os pneus totalmente gastos, eles fizeram o coração de qualquer fã de Fórmula 1 bater um pouco mais rápido neste domingo que passou. Inclusive, falando em pit stop, Esteban Ocon, ele não fez a parada obrigatória na corrida, ele acabou se tornando o primeiro piloto em 24 anos a ter uma estratégia totalmente arriscada. Mas tudo bem. Bom, a gente teve dobradinha da Red Bull no pódio, né, com Sérgio Pérez em terceiro, Max Verstappen em segundo e Valtteri Bottas em primeiro lugar. O Carlos Sainz foi considerado piloto do dia e realmente eu preciso admitir que o cara, ele foi muito bom, ele correu muito, ele saiu da última posição e ele acabou terminando a corrida em 8º lugar, diferente de Daniel Ricciardo, que também largou na última posição, mas acabou terminando em 13º. Por fim, mas não menos importante, eu sigo muito feliz porque o meu menino holandês Max Verstappen voltou a liderar o campeonato com 262,5 pontos, seguido por Lewis Hamilton com 256,5 pontos e Valtteri Bottas com 177 pontos. Este final de semana a gente não tem GP, só temos no próximo final de semana, que é o GP dos Estados Unidos, e eu volto com mais informações do GP dos Estados Unidos daqui 2 semanas aqui no Conexão Esportiva. Um beijo e boa noite para todo mundo. Tchau! Opa, valeu Sabrina aí com todas as informações, ela que tá fanática mesmo na Fórmula 1, volta em breve aí com essa sequência da temporada 2021 que pegando fogo e ponto a ponto. Segui Gerson e Vitor acelerando aí no ritmo do automobilismo, agora com a coluna Momento Equestre, programa chegando ao fim. Nosso jornalista especializado nos esportes equestres, o Pedro Rebouças, editor da revista Manga Larga, chega aí com as novidades do hipismo nacional. É contigo, Pedro Rebouças. Olá, Adriano, Gerson e amigos do Conexão Esportiva. O Centro Hípico de Tatuí, no interior paulista, será palco este mês de um dos mais tradicionais eventos da equinocultura brasileira, a Exposição Nacional do Cavalo Manga Larga. Essa aguardada mostra, que chega este ano à sua 43ª edição, acontecerá no período de 21 a 31 de outubro, reunindo criadores e expositores das 5 regiões do país. A expectativa dos organizadores é de que mais de 500 animais participem das atividades da exposição, cuja programação incluirá competições de maniabilidade e provas de resistência, além dos concorridos julgamentos de marcha e morfologia, que irão eleger os grandes campeões nacionais de 2021. É na minha, Adriano. Vale destacar que o Alto Tietê possui uma longa relação com a raça Manga Larga e com a exposição nacional. Em 2015, por exemplo, o Aras Belo Monte, de Mogi das Cruzes, teve uma égua eleita grande campeã de marcha na pelagem preta, além de ter se sagrado o melhor expositor de animais de pelagem preta da 37ª Expo Nacional. Já o Aras Jacques, de Santa Isabel, conquistou em 2018 a 3ª colocação na prova de função da 40ª Expo Nacional, com o conjunto Armandinho Chico Preto 42, demonstrando muita habilidade e velocidade na pista de competição. Além disso, na vizinha cidade de Jacareí, está localizada uma verdadeira potência da raça, o Aras Lagoinha, detentor de inúmeros grandes campeonatos nacionais e que vai em busca, nessa 43ª exposição, de seu 19º título de melhor expositor e criador da pelagem pampa. Voltamos em breve com mais novidades do mundo dos cavalos. Valeu, Pedro Rebouças, excelente coluna Momento Equestre. E agora o nosso Conexão Esportiva, infelizmente, ponto final na edição de número 33. Gerson Lourenço, a sua despedida, o destaque final e muito obrigado pela companhia. Eu que agradeço, Adriano. Valeu, moçada. Forte abraço. Vem futebol feminino aí no Campeonato Paulista aqui também para nossa região, hein? Até mais. É isso aí. Vitor Fabiano, aquele abraço. O seu destaque final.
Obrigado, Adriano, Gerson, tamo junto. Destaque aí pro Corinthians, 9 horas da noite, jogão que promete muita coisa aí. Meu palpite, vitória pro Corinthians, apesar do Fluminense incomodar bastante os Gaviões aí, né, a equipe a alvinegra no estádio da Neoquímica Arena. Com certeza o Corinthians precisa aí se recuperar no Brasileirão. E agora, com trabalhos técnicos de Vladimir Marques, produção de Mona Lisa Ventura, apresentações de Adriano Leite, Gerson Lourenço e Vitor Fabiano, oferecimentos especiais da Gráfica Mur, que aval avaliações imobiliárias e Setup Medicina e Segurança do Trabalho. Vou deixando aqui aquele abraço, Deus abençoe a cada um de vocês e já fica o convite para a próxima quarta-feira. E agora, não saia daí, chegando o nosso amigo Rodrigo Lacerda com o programa Saúde Total. Aquele abraço, valeu!